Ele caminhou com Jesus durante 3 anos, ouviu cada sermão, viu cada milagre, recebeu o poder de curar os doentes e expulsar demônios. E quando Jesus disse, "Um de vocês vai me trair", nenhum dos discípulos olhou para ele, nenhum sequer. Durante 3 anos, Judas Iscariotes foi indistinguível dos outros 11. Ele comia com Jesus, viajava com Jesus, era o responsável pelo dinheiro de todo o grupo. E quando chegou o momento, vendeu o Filho de Deus pelo preço de um escravo morto. Esta não é a história de um vilão. Vilões são fáceis. Você os vê chegando. Esta é a história de um desvio, lento, invisível e catastrófico. Um homem que começou tão perto de Deus quanto qualquer ser humano já esteve, e terminou pendurado numa árvore, com moedas de prata espalhadas no chão do templo. E se você acha que nunca poderia ser Judas, este vídeo é especialmente para você. O nome dele era Judas. Em hebraico, Yehudá, que significa louvor. O homem cujo nome literalmente significa louvor se tornou o traidor mais infame da história da humanidade. Isso não é ironia, é um aviso, porque a distância entre a adoração e a traição é menor do que você imagina. Judas era de Queriote, uma cidade no sul da Judéia. Isso faz dele o único discípulo que não era galileu entre os 12. Os outros 11 eram do norte: Pedro, André, Tiago, João, Mateus, todos galileus. Falavam com sotaque galileu, compartilhavam uma identidade regional. Eram da terra. Judas era o de fora. Esse detalhe importa mais do que parece. Porque quando você é o único que não pertence de verdade, aprende a atuar. Aprende a dizer as coisas certas, rir nos momentos certos, imitar o comportamento do grupo de forma tão convincente que ninguém percebe que você está observando de longe. Judas não apenas seguia Jesus, ele estudava o ambiente, aprendia a linguagem, tornou-se fluente no discipulado sem jamais se entregar de verdade. E antes de julgá-lo por isso, seja honesto. Quanto da sua fé é fluência e quanto é entrega? Quantos de vocês sabem exatamente quando levantar as mãos na adoração, exatamente quando dizer amém, exatamente como orar em voz alta num grupo para que todos pensem que você é mais próximo de Deus do que realmente é? Quantos de vocês dominaram a linguagem da fé sem nunca deixá-la ultrapassar a atuação e entrar na vida real? Judas não era um monstro, era um ator. E a igreja está cheia de atores que ficariam horrorizados se ouvissem alguém descrevê-los assim. E Jesus o escolheu mesmo assim. Essa é a parte de que ninguém fala. Jesus não herdou Judas, ele o selecionou. Lucas nos conta que, antes de escolher os 12, Jesus passou a noite inteira em oração. A noite inteira. E quando amanheceu, olhou para a multidão de seguidores e escolheu 12 a dedo, e Judas era um deles. Jesus escolheu Judas de olhos abertos. Ele sabia. Desde o início, ele sabia. João nos diz que Jesus afirmou: "Não fui eu que escolhi vocês, os 12. No entanto, um de vocês é um diabo." Ele não disse isso depois da traição. Disse cedo, durante o seu ministério, quando muitos discípulos estavam indo embora porque os ensinamentos eram duros demais. Jesus olhou para os 12 que ficaram e disse: "Um de vocês é um diabo." E deixou que ele permanecesse. Por quê? Porque escolher alguém que você sabe que vai te trair. Porque dar 3 anos da sua vida, dos seus ensinamentos, dos seus milagres, da sua presença, da sua confiança, a um homem que você sabe que vai te vender por prata? Porque Jesus não ama as pessoas com base no que elas farão com o amor dele. Ele as ama e as deixa escolher. Deu a Judas todas as oportunidades que deu a Pedro. Cada sermão, cada milagre, cada momento a sós, cada ato de graça, o mesmo pão, o mesmo vinho, a mesma estrada, os mesmos 3 anos. Pedro se tornou a rocha da igreja. Judas se tornou o símbolo da traição. O mesmo Jesus, o mesmo acesso, respostas diferentes.
Isso deveria te assustar, porque significa que a proximidade com Deus não garante transformação. Você pode sentar na primeira fila durante 3 anos e sair do mesmo jeito. Pode ouvir a verdade todos os dias e nunca deixá-la passar dos seus ouvidos. Pode estar perto o suficiente para tocar Jesus e ainda assim escolher a prata. Há quanto tempo você vai à igreja? 5 anos? 10? 20? Isso te mudou, de verdade te mudou, ou apenas te fez ficar melhor em parecer mudado? Existem pessoas que estão nos bancos da igreja há décadas e não são mais entregues a Jesus do que no primeiro dia em que entraram. Sabem mais, citam mais versículos, conseguem debater teologia, mas a vida real delas, o casamento, o dinheiro, os pensamentos secretos, a pessoa que são quando ninguém da igreja está olhando, não tem nada a ver com Jesus. Esse era Judas. Muito acesso, nenhuma entrega. E a parte mais assustadora é que ninguém percebia, nem mesmo os outros 11. Durante 3 anos, Judas andou no círculo mais íntimo da vida mais extraordinária que já existiu. Ele estava lá quando Jesus acalmou a tempestade. Estava lá quando os cegos receberam a visão. Estava lá quando Lázaro saiu do túmulo depois de 4 dias morto. Viu os mortos ressuscitarem, os leprosos serem curados, os demônios fugirem. Ele viu tudo. Pense no que isso significa. Judas estava no barco quando as ondas pararam. Estava perto o suficiente para ver a expressão no rosto de um cego quando a luz entrou nos seus olhos pela primeira vez. Viu Lázaro, um homem que estava morto há tempo suficiente para cheirar mal, sair de um túmulo enrolado em panos funerários. Ele viu coisas que fariam qualquer pessoa racional cair de joelhos e adorar. E nada disso o mudou. Essa é a parte assustadora. Os milagres ricocheteavam nele como chuva em pedra. Não porque não fossem poderosos o suficiente, porque o coração dele já tinha decidido o que queria. E o que queria não era Jesus, era o que Jesus podia oferecer. Existe uma diferença entre seguir Jesus e seguir o que Jesus pode te dar. Um é discipulado, o outro é comércio. Judas estava no negócio do comércio desde o início. Apenas disfarçava isso com a linguagem da fé. Pergunte a si mesmo, agora com honestidade, por que você segue a Deus? É por quem Ele é? Ou pelo que Ele oferece? Você o adora porque Ele é digno ou porque a adoração te faz sentir algo? Você ora porque quer a presença dEle ou porque quer a proteção, a provisão, as bênçãos? Você ainda seguiria Jesus se Ele nunca te curasse, nunca te promovesse, nunca respondesse outra oração do jeito que você queria? Se seguir Jesus te custasse tudo e não te desse nada em troca, exceto o próprio Jesus, isso seria suficiente? Para Judas não era. Jesus nunca foi o destino. Jesus era o veículo. E no momento em que o veículo parou de ir para onde Judas queria, ele desceu. Mais do que isso, ele participou. Quando Jesus enviou os 12, deu a eles autoridade sobre os espíritos impuros e poder para curar toda doença. Toda doença. Isso inclui Judas. Judas expulsou demônios. Judas curou enfermos. Judas pregou o reino de Deus. O poder de Deus fluiu pelas mãos do homem que trairia o Filho de Deus. Deixe isso penetrar. Poder espiritual não é prova de saúde espiritual. Você pode operar nos dons de Deus e ainda estar longe do coração de Deus. Pode pregar, profetizar, liderar o louvor, expulsar demônios e ter um coração que está lenta e silenciosamente se transformando em pedra. O dom não é a evidência, o fruto é. E então João nos dá o detalhe que abre a porta para tudo. Judas era ladrão. Como responsável pela bolsa de dinheiro, costumava tirar o que era colocado nela. Jesus fez de Judas o tesoureiro. Deu ao homem que sabia ser ladrão o controle do dinheiro. De novo, por quê? Porque Jesus não estava tentando impedir a traição.
Estava dando a Judas todas as chances de pará-la por conta própria. A bolsa de dinheiro era um teste, não uma armadilha. Cada vez que Judas abria aquela bolsa e pegava o que não era dele, tinha uma escolha. Cada vez que seus dedos tocavam as moedas que pertenciam ao grupo, ele podia ter parado, podia ter confessado, podia ter dito: eu tenho um problema, preciso de ajuda. Mas não fez isso. E é assim que o desvio funciona. Não num único momento dramático. Em pequenas escolhas silenciosas e repetidas que ninguém vê. Uma moeda aqui, uma moeda ali, uma justificativa. Eles não vão sentir falta. Uma desculpa: eu mereço isso, faço todo o trabalho administrativo enquanto eles ficam sentados aos pés dele. Um endurecimento. Todo mundo faz isso. E a parte mais cruel do desvio é esta: ele faz você ter raiva daquilo mesmo de que está roubando. Quanto mais Judas tirava da bolsa, mais ele precisava justificar o roubo. E a maneira mais fácil de justificar roubar de uma causa é se convencer de que a causa não vale o que todos pensam. Então, os roubos não endureceram apenas as mãos de Judas, endureceram o coração dele em relação a Jesus. Cada moeda que ele pegava exigia que pensasse um pouco menos no homem cujo ministério sustentava aquela bolsa. O roubo não era apenas um sintoma da desilusão. Estava produzindo a desilusão. Cada roubo era pequeno, cada roubo também era um voto sobre quem Judas estava se tornando. E ao longo de 3 anos de pequenos votos, o homem chamado louvor se tornou o homem chamado traidor. Quantos de vocês têm uma bolsa de dinheiro? Não necessariamente no sentido literal, mas uma área da sua vida onde você tem acesso a algo que não é seu, a confiança de alguém, a vulnerabilidade de alguém, uma posição de autoridade, um segredo que poderia explorar, e você continua tirando pequenas quantidades, achando que ninguém percebe. Talvez ninguém perceba, mas você percebe. E cada pequena retirada está moldando você em alguém que não pretendia se tornar. O desvio se acelerou num jantar em Betânia, 6 dias antes da Páscoa. Jesus estava reclinado à mesa quando Maria, a irmã de Lázaro, chegou com um frasco de alabastro cheio de nardo puro, que valia o salário de um ano inteiro. Ela quebrou o frasco e derramou o perfume sobre os pés de Jesus, enxugando-os com seus cabelos. A casa inteira se encheu com a fragrância. E Judas protestou: por que este perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres? Valia o salário de um ano. João nos revela a verdade por trás do protesto. Ele não disse isso porque se importava com os pobres, mas porque era ladrão. Judas olhou para o perfume e calculou: 300 denários. Se aquele dinheiro tivesse passado pela bolsa, ele teria ficado com sua parte. A adoração extravagante de Maria lhe custou pessoalmente, e ele ficou furioso. Este é o momento, bem aqui, este é o ponto de virada. Porque logo depois desta cena, Mateus e Marcos colocam em sequência direta: Judas foi até os sumos sacerdotes e disse: quanto vocês me dão se eu o entregar a vocês? O perfume foi o catalisador. A adoração de Maria, imprudente, esbanjadora, linda, foi o que empurrou Judas para o limite. Ele não conseguia entender. O salário de um ano derramado nos pés de alguém? Para quê? Qual era o retorno do investimento? Qual era o valor estratégico? Judas não conseguia compreender uma adoração que não calculava. E essa é a marca de alguém que nunca foi verdadeiramente transformado pela graça. Porque a graça é extravagante. A graça é esbanjadora pelos padrões do mundo. A graça derrama tudo aos pés de Jesus e não conta o custo. Judas calculou. Maria derramou. E a distância entre essas duas respostas é a distância entre um discípulo e um traidor. Qual dos dois é você? Quando alguém dá de forma extravagante a Deus, quando alguém larga uma carreira lucrativa para entrar no ministério, quando alguém doa uma fortuna, quando alguém sacrifica algo que o mundo diz ser estupidez sacrificar,
Qual é a sua primeira reação? É adoração ou é cálculo? Você pensa que lindo ou pensa que desperdício? Porque nessa fração de segundo, nesse primeiro instinto antes que sua teologia corrija sua reação, você revela de que lado da mesa está sentado. O lado de Maria ou o lado de Judas. E a maioria de nós, se formos dolorosamente honestos, calcula mais do que derrama. E eles contaram para ele 30 moedas de prata. A quantia exata, profetizada por Zacarias 700 anos antes. Eles me pagaram 30 moedas de prata, o belo preço pelo qual me avaliaram. O profeta estava sendo sarcástico, porque 30 moedas de prata não era um belo preço. Era a compensação legal paga a um dono de escravo quando seu escravo era acidentalmente morto por um boi. Era o preço de um escravo morto. Os líderes religiosos de Israel avaliaram o Filho de Deus pelo preço de uma propriedade acidentalmente destruída. E Judas aceitou. A partir daquele momento, Judas ficou procurando uma oportunidade. Sentou-se à mesa com Jesus por mais 6 dias, dividiu refeições com ele, ouviu seus ensinamentos, observou-o interagir com as multidões, tudo isso enquanto buscava o momento certo para entregá-lo. Estava encenando o discipulado enquanto planejava a execução. E ninguém sabia. Então veio a última ceia, e o que aconteceu naquela sala é a sequência mais devastadora de amor e traição da história do mundo. João nos conta que Jesus, sabendo que o Pai tinha colocado todas as coisas em suas mãos, e que ele tinha vindo de Deus e estava voltando para Deus, levantou-se da refeição, tirou a veste de cima, pegou uma toalha e amarrou na cintura, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, de todos eles, incluindo Judas. Jesus se ajoelhou no chão diante do homem que já tinha concordado em traí-lo. Pegou os pés que guiariam soldados até o jardim, segurou os tornozelos do homem que o tinha vendido por prata, derramou água sobre a pele do seu traidor e a secou com a toalha que estava em sua própria cintura, e fez isso sabendo. Esse é o detalhe que parte tudo ao meio. Jesus não lavou os pés de Judas por engano, pensando que era outra pessoa. Fez isso com pleno conhecimento do que Judas já tinha feito e do que estava prestes a fazer. Ajoelhou-se diante do seu assassino e o serviu. Quantos de nós lavariam os pés da pessoa que está ativamente planejando a nossa destruição? Quantos de nós conseguiriam se ajoelhar diante de alguém que já pegou o dinheiro, que já fechou o acordo e ainda assim servi-lo com ternura? Jesus conseguiu. Jesus fez isso, porque o amor dele não dependia da resposta que recebia. Ele amou Judas da mesma forma que amou Pedro. A diferença nunca esteve no amor oferecido, esteve no amor recebido. Então, durante a refeição, Jesus soltou uma bomba. Em verdade vos digo, um de vocês vai me trair. A sala congelou. E aqui está o detalhe que prova o quanto o desvio de Judas era invisível. Cada um dos discípulos fez a mesma pergunta. Não é o Judas. Nenhum dedo apontou na direção dele. Cada um perguntou, Senhor, sou eu? 12 homens, 3 anos juntos. E quando Jesus disse que um deles era traidor, todos duvidaram de si mesmos antes de duvidar de Judas. Era assim que a atuação era boa. Era assim que o disfarce tinha se tornado completo. Judas estava tão integrado, tão convincente, tão fluente na linguagem do discipulado, que nem as pessoas que viviam com ele todos os dias conseguiam enxergar o que ele realmente era. Então veio o momento que deveria ter parado tudo. Jesus pegou um pedaço de pão, molhou no prato e entregou a Judas. Naquela cultura, isso não era um gesto casual. Quando o anfitrião molhava um pedaço de pão e pessoalmente o entregava a um convidado, era a mais alta marca de honra e amizade íntima.
era reservado para a pessoa mais valorizada à mesa. E estudiosos acreditam que Judas estava sentado em um dos dois lugares de honra, diretamente ao lado de Jesus, porque essa é a única posição da qual Jesus poderia ter entregado o pão diretamente. Jesus deu o gesto de amizade mais profunda ao homem que já o tinha vendido. A mão que em breve apontaria soldados na direção do jardim estava recebendo o pão da mão que em breve seria pregada numa cruz. Era a última oferta do amor, uma chance final, como se Jesus estivesse dizendo: ainda agora, mesmo depois de tudo, eu ainda te chamo de amigo, ainda há tempo de voltar atrás. E aqui está o detalhe que a maioria das pessoas não percebe. Mais cedo naquela noite, Jesus tinha citado o Salmo 41, versículo 9. Até o meu amigo íntimo, em quem eu confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. Davi escreveu esse salmo 1000 anos antes de Cristo, e a palavra hebraica para comia do meu pão carrega a imagem específica de molhar o pão juntos, de compartilhar o mesmo prato. Jesus estava dizendo aos discípulos: o que vai acontecer esta noite foi escrito há 1000 anos. O homem que molhar o pão comigo será aquele. E então, momentos depois, ele molhou o pão e o entregou a Judas. Cumpriu a profecia com a própria mão. Não apenas previu a traição, ele a serviu. Colocou o pão da profecia na mão do traidor profetizado. 1000 anos de escrituras convergiram num pedaço de pão, numa sala, numa noite, e o homem que o recebeu não estremeceu. Esse é o poder assustador de um coração endurecido. Judas ouviu o salmo, recebeu o pão, sentiu o calor da mão de Jesus, e o texto diz: depois do pedaço de pão, Satanás entrou nele. Existe uma porta que se abre quando você pega o pão do amor e o usa para alimentar a sua traição. Existe um ponto sem retorno, não porque a graça de Deus se esgota, mas porque o coração humano pode endurecer tão completamente que consegue segurar o pão de Jesus numa mão e a prata dos sacerdotes na outra, e não tremer. Jesus olhou para ele e disse: o que você vai fazer? Faça depressa. E os outros discípulos ainda não entenderam. Alguns acharam que Jesus estava mandando Judas comprar suprimentos para a festa. Outros acharam que ele estava enviando Judas para dar dinheiro aos pobres. Confiavam em Judas tão completamente, mesmo naquele momento, que interpretaram as palavras de Jesus pela função de Judas como tesoureiro. E então João escreve 5 palavras que estão entre as mais marcantes de toda a Bíblia. E era noite. Não apenas uma marcação de horário, uma declaração espiritual. Quando Judas saiu daquela sala, saiu da luz e entrou na escuridão. A porta se fechou atrás dele. O calor da sala, a presença de Jesus, o pão ainda nos seus lábios, tudo ficou para trás. À sua frente, os sacerdotes, os soldados, o jardim, a prata, a corda. E era noite. Dentro da sala, algo mudou no instante em que Judas saiu. João registra que Jesus, assim que Judas se foi, disse: agora o Filho do Homem é glorificado. Agora, não antes. Enquanto o traidor estava sentado à mesa, a glória estava encoberta. No momento em que a escuridão deixou a sala, Jesus pôde falar abertamente sobre o que viria. Pôde dar o novo mandamento, pôde confortar seus discípulos, pôde orar a oração de João 17. A saída de Judas não foi apenas o começo da traição, foi o começo da glória. Deus age assim. A pior coisa que alguém já fez, a venda do Filho de Deus, se tornou o instrumento pelo qual Deus salvou o mundo. A cruz não era o plano alternativo, era o plano desde a fundação do mundo. E Judas, sem saber, estava desempenhando um papel num roteiro que tinha sido escrito antes do tempo começar. Mas isso não faz de Judas uma vítima. Ele não era uma marionete. Era um homem que fez escolhas, milhares de pequenas escolhas, que o levaram a um momento em que a maior escolha pareceu inevitável.
Deus usou essas escolhas. Deus não as causou. Existe uma diferença entre soberania e coerção, e Judas está no centro dessa diferença. Horas depois, Judas chegou ao jardim do Getsêmani com um destacamento de soldados e oficiais carregando tochas, lanternas e armas. Ele tinha dado um sinal: aquele que eu beijar é o homem. Prendam-no. Imagine a cena. É o meio da noite. Jesus acabou de orar, suando gotas de sangue, pedindo ao Pai se havia outro caminho, e então se entregou. Não a minha vontade, mas a tua seja feita. Os discípulos estão dormindo, o jardim está em silêncio, exceto pelos insetos e pelo vento. E então, luz de tochas entre as oliveiras, o som de botas, o tilintar de armas, e à frente da coluna, guiando-os como um guia, o homem que tinha dividido o pão com Jesus 3 horas antes. Agora preste atenção ao grego, porque este é o detalhe que quase ninguém conhece e muda toda a cena. O sinal era um beijo, em grego, philéu, um beijo normal de saudação, um cumprimento rápido entre amigos. Esse era o plano: chegar, dar um beijo comum, ir embora, deixar os soldados fazerem o resto. Mas quando Judas realmente alcançou Jesus, a palavra muda. Mateus e Marcos mudam de philéu para cataphiléu, uma forma intensificada, fervorosa e apaixonada da palavra. Estudiosos descrevem como beijos prolongados e excessivos. Ele não deu em Jesus um beijo rápido na bochecha como planejado. Ele o abraçou e o beijou repetidamente. A mesma palavra cataphiléu é usada em apenas 2 outros momentos nos evangelhos: quando o pai abraçou o filho pródigo que voltou para casa, e quando a mulher pecadora beijou os pés de Jesus enquanto chorava. Esses são os 2 atos de afeto físico mais emocionais, amorosos e desesperados de todo o Novo Testamento. E Judas usou o mesmo gesto, a mesma intensidade, a mesma linguagem física para marcar Jesus para a morte. Ele transformou a linguagem do amor mais profundo em arma para cometer a traição mais profunda. Usou o vocabulário do reencontro e do arrependimento como sinal de prisão. O próprio gesto que significa "eu te amo desesperadamente" se tornou o instrumento que disse "é este, levem-no". E Jesus, de pé no jardim, recebendo essa enxurrada de beijos falsos, disse uma palavra que deveria te fazer parar. Amigo, em grego etaire, companheiro. Ele não chamou Judas de inimigo, não o chamou de traidor, chamou-o de amigo, mesmo no momento da traição suprema, mesmo com a luz das tochas refletindo nas armas dos soldados, mesmo com o cataphiléu ainda quente no seu rosto. Amigo, amigo, faça o que veio fazer. Foi a última palavra que Jesus disse a Judas, e foi uma palavra de relação, não de rejeição. Uma porta mantida aberta pela última vez. Um último sopro de graça no ar noturno do Getsêmani. Lucas acrescenta mais uma frase que os outros evangelhos não registram. Jesus disse: Judas, você está traindo o Filho do Homem com um beijo? Era uma pergunta, não uma afirmação, e perguntas são convites. Mesmo no último segundo, com os soldados ao redor, com as tochas acesas, com a prisão já em andamento, Jesus fez uma pergunta. Como se dissesse: pense no que está fazendo. É realmente assim que você quer que isso termine? Um beijo, a linguagem do amor como instrumento de morte? Você ainda está fazendo uma escolha. Ainda pode parar. Judas não respondeu. O texto não registra uma única palavra de Judas no jardim. Ele chegou com um beijo e partiu em silêncio. O homem que tinha sido articulado o suficiente para enganar 11 discípulos durante 3 anos não tinha nada a dizer à única pessoa que o conhecia por completo. E esta é a tragédia no centro de toda a história. Judas poderia ter parado em qualquer momento. Na bolsa de dinheiro poderia ter confessado. Em Betânia poderia ter derramado, em vez de calcular. À mesa poderia ter recebido o pão e chorado em vez de endurecer.
No jardim, poderia ter caído aos pés de Jesus, em vez de beijar seu rosto. Mesmo depois da prisão, poderia ter ido à cruz, em vez de ir à árvore. Poderia ter ficado ao pé do Calvário e ouvido Jesus dizer: Pai, perdoa-os. Poderia ter estado lá na manhã de domingo, quando o túmulo estava vazio. Mas escolheu os sacerdotes em vez do Salvador em cada momento. E cada momento estreitou o caminho até não restar caminho nenhum. Então prenderam Jesus e a máquina da crucificação começou a girar. E Judas assistiu, de longe talvez. Ou talvez tenha ido embora imediatamente. O texto não nos diz, mas assistiu o suficiente para saber o resultado. Porque Mateus nos conta que, quando Judas viu que Jesus tinha sido condenado, foi tomado de remorso. Não arrependimento, remorso. A palavra grega é metamelomai, sentir pesar, desejar não ter feito algo. Não é o mesmo que metanoel, mudar de ideia, dar meia volta, arrepender-se. Judas sentiu o peso do que tinha feito, não mudou de direção por causa disso. E esta é a distinção mais importante que você vai ouvir hoje, porque o inimigo da sua alma usa essa confusão como sua arma mais eficaz. Ele quer que você acredite que se sentir péssimo pelo seu pecado é o mesmo que lidar com o seu pecado. Não é. Sentir-se péssimo é remorso. Lidar com ele é arrependimento. O remorso te mantém no tribunal, olhando para as provas, revivendo o crime, afogando-se no veredicto. O arrependimento sai do tribunal e caminha em direção ao juiz que já escreveu o perdão. Muitos de vocês estão sentados no remorso há anos, sentem culpa todos os dias, revivem o fracasso toda noite, punem a si mesmos com a lembrança do que fizeram e chamam isso de convicção. Mas não é convicção. Convicção te move, remorso te paralisa. Convicção diz: vá até Jesus. Remorso diz: você não pode ir até Jesus depois do que fez. Convicção é a voz do Espírito Santo. Remorso é a voz do acusador disfarçado de consciência. Ele voltou aos sumos sacerdotes, atirou as 30 moedas de prata no chão do templo e disse 5 palavras que ecoam pela história. Eu pequei. Traí sangue inocente. E os sacerdotes, os homens que o tinham pago, os homens que tinham conspirado com ele, os homens que o usaram como instrumento para realizar o assassinato deles, olharam para ele e disseram: o que temos nós com isso? O problema é seu. Essa frase deveria te fazer estremecer, porque é o que o mundo sempre diz depois de ter te usado. O que temos nós com isso? O sistema que te tentou não vai te salvar. As pessoas que te pagaram não vão chorar por você. O pecado que te recrutou vai te descartar no momento em que você não for mais útil. Judas descobriu o que toda pessoa descobre quando vende a alma por prata. O comprador nunca se importa com o vendedor. E então Judas se enforcou. As 30 moedas de prata ficaram espalhadas no chão do templo. Os sacerdotes não as devolveram ao tesouro. Era dinheiro de sangue, disseram. Dinheiro pago pela vida de um homem. Então usaram o dinheiro para comprar o campo de um oleiro, um pedaço de terra sem valor nos arredores de Jerusalém, para enterrar estrangeiros, desconhecidos, pessoas que ninguém reclamava. E aqui é onde a mão de Deus escreve em letras tão grandes que é impossível não enxergar. 700 anos antes de Judas nascer, o profeta Zacarias encenou uma estranha cena profética. Fez o papel de um pastor rejeitado pelo seu povo e perguntou a eles: se vocês acharem melhor, me paguem. E eles o pagaram, 30 moedas de prata. Então Deus disse a Zacarias: jogue ao oleiro o belo preço pelo qual me avaliaram. E Zacarias jogou o dinheiro na casa do Senhor para o oleiro, 30 moedas de prata, jogadas no templo, dadas a um oleiro. 700 anos antes de acontecer, Deus escreveu o roteiro. Judas achava que estava fazendo uma escolha livre. Estava cumprindo uma profecia. A prata que ele apertava nas mãos já tinha sido contada antes dele nascer.
chamaram de campo de sangue, e se tornou um cemitério para estrangeiros, para os sem nome, os sem dono, os forasteiros que morreram longe de casa. O dinheiro que comprou a morte do Filho de Deus comprou um cemitério para os esquecidos. Há algo insuportavelmente poético nisso. O preço da traição de Jesus se tornou um lugar onde os perdidos são enterrados. Mesmo na morte, mesmo através do pior ato de traição da história, Deus transformou a prata num lugar de descanso para aqueles que não tinham ninguém. Semanas depois, após a ressurreição e a ascensão, os 11 discípulos restantes se reuniram num cenáculo. 120 fiéis. E Pedro se levantou e disse algo que corta até o osso. Judas era um dos nossos e participou do nosso ministério. Participou. No passado, o lugar estava vazio. O homem que tinha sido o 12º se foi, e a comunidade precisou lidar com o vazio que ele deixou. Pedro citou um salmo: que o lugar dele fique deserto, que ninguém more nele, e depois outro, que outro tome o seu lugar de liderança. Eles precisavam de um 12º, não porque 12 era um número conveniente, porque 12 representava as 12 tribos de Israel, a completude do povo de Deus. Judas tinha quebrado essa completude. O símbolo da totalidade tinha uma rachadura, e ela precisava ser reparada. Escolheram Matias, um homem de quem você provavelmente nunca ouviu falar. Um homem que seguiu Jesus o tempo todo, desde o batismo por João até a ascensão, mas que nunca tinha sido mencionado pelo nome. Nunca tinha sido chamado para o círculo íntimo. Nunca recebeu um título ou uma posição. Ele tinha sido fiel na obscuridade, enquanto Judas tinha sido infiel na proeminência. E aqui está o detalhe que deveria te parar. Matias esteve lá o tempo todo. Percorreu as mesmas estradas que os 12. Ouviu os mesmos sermões. Viu os mesmos milagres. Mas nunca foi escolhido. Estava na multidão, não à mesa. E ficou mesmo assim. Durante 3 anos, seguiu Jesus sem título, sem reconhecimento, sem lugar na última ceia, e nunca foi embora. Judas tinha o lugar e o jogou fora. Matias nunca teve o lugar e nunca parou de seguir. O homem com todos os privilégios traiu. O homem sem nenhum privilégio perseverou. E no fim, o homem sem nome herdou o lugar do traidor famoso. Há uma pergunta escondida nesse detalhe, e ela é direcionada a você. Você segue Jesus por causa do lugar, da posição, do reconhecimento, do título, da função, ou seguiria mesmo se nunca ganhasse nada disso? Porque Matias seguiu por 3 anos sem nada, sem título, sem bolsa, sem lugar à mesa, apenas Jesus, e isso bastou. O livro de Atos diz que quando escolheram Matias, oraram: Senhor, Tu conheces o coração de todos. O coração de todos. Essa foi a oração que escolheu o substituto de Judas. Não, Senhor, Tu conheces o talento de todos, ou o currículo de todos, o coração de todos, porque Judas tinha o currículo, Judas tinha o talento, Judas tinha 3 anos de experiência no círculo íntimo do Filho de Deus, e o coração dele estava podre. Deus não olha para o exterior, Ele olha para o coração. E é no coração que o desvio começa ou para. Aqui é onde a história exige que você veja a encruzilhada, porque naquela mesma noite 2 homens traíram Jesus. Judas o vendeu por prata. Pedro o negou junto a uma fogueira, 3 vezes com juramentos e maldições diante de testemunhas. Os 2 traíram, os 2 falharam de forma catastrófica, os 2 destruíram o relacionamento com Jesus em questão de horas. Mas Pedro chorou e Judas se enforcou. Qual foi a diferença? Não foi o tamanho do pecado. A negação de Pedro foi pública, repetida e profana. Ele amaldiçoou e jurou que não conhecia Jesus, enquanto Jesus estava sendo espancado na sala ao lado. Se formos pensar bem,
dá para argumentar que o pecado de Pedro foi pior num aspecto. Judas traiu Jesus a estranhos. Pedro o negou diante de amigos. E não foi a quantidade de remorso. Os dois homens ficaram arrasados. Os dois sentiram o peso total do que fizeram. Mateus usa uma linguagem quase idêntica para descrever o estado emocional dos dois. Ambos foram destruídos pelo fracasso. A diferença foi a direção. Quando Pedro sentiu o peso do que tinha feito, se voltou para Jesus. Quando Judas sentiu o peso do que tinha feito, se voltou para os sacerdotes. Pedro levou o fracasso àquele que podia perdoá-lo. Judas levou o fracasso àqueles que o tinham comprado. Pedro foi para a praia. Judas foi para o templo. Pedro ouviu Jesus dizer: "Apacenta as minhas ovelhas." Judas ouviu os sacerdotes dizerem: "O que temos nós com isso?" Semanas depois, Pedro ficou diante de 3.000 pessoas no Pentecostes e pregou o evangelho com tanta força que 3.000 foram batizados num único dia. O homem que negou Jesus 3 vezes junto a uma fogueira o proclamou 3.000 vezes numa festa. O que negou se tornou pregador. O que fracassou se tornou fundamento. E Judas estava num campo, um campo comprado com dinheiro de sangue, um campo onde estrangeiros eram enterrados, um campo que carregava a vergonha dele como uma lápide, a mesma noite. O mesmo pecado, o mesmo Jesus disponível para os dois. Dois finais completamente diferentes. Não porque Jesus amou um mais do que o outro, mas porque um correu em direção à graça e o outro fugiu dela. A linha que divide Pedro e Judas nunca foi o pecado. Foi a direção da resposta. Em direção a Jesus ou para longe dele. Em direção à graça ou em direção ao sistema. Em direção àquele que lava os pés ou em direção aos que contam a prata. E aqui é onde o espelho se volta para você. Porque a questão não é se você vai falhar. Você vai. A questão não é se vai trair Jesus de alguma forma, negá-lo com o seu silêncio, comprometê-lo com as suas escolhas, trocá-lo por algo mais barato. Vai. Todo ser humano que já viveu de alguma forma, em algum momento, escolheu a prata em vez do Salvador. A questão é, quando perceber o que fez, para onde vai? Vai até os sacerdotes, ao mundo, ao sistema, às vozes que dizem que é tarde demais, que você foi longe demais, que o estrago é permanente, que Deus desistiu de você. Eles vão dizer o que os sacerdotes sempre dizem: o que temos nós com isso? O problema é seu. Ou vai até a praia. Vai pular na água como Pedro fez e nadar em direção à voz daquele que está preparando o café da manhã numa fogueira, aquele que já sabe o que você fez e já está preparando um lugar para você à mesa? Judas sentiu remorso. Pedro sentiu arrependimento. Remorso diz: eu queria não ter feito isso. Arrependimento diz: vou voltar para Jesus. Remorso olha para o passado e chora. Arrependimento olha para Jesus e caminha. Nos primeiros 5 segundos parecem iguais, mas levam a destinos completamente diferentes. Um leva ao chão do templo, o outro leva à praia. Alguns de vocês estão nessa encruzilhada agora mesmo. Fizeram algo que não podem desfazer. Traíram uma confiança. Se afastaram tanto de onde começaram que não conseguem ver o caminho de volta. E a voz na sua cabeça soa exatamente como a dos sumos sacerdotes. O que temos nós com isso? O problema é seu. Essa não é a voz de Deus. A voz de Deus é aquela que chamou Judas de amigo no jardim. A voz de Deus é aquela que disse a Pedro: você me ama? Apacenta as minhas ovelhas. A voz de Deus não diz: o que temos nós com isso? A voz de Deus diz: venha, coma, vamos começar de novo. Mas há mais um espelho, e é o mais difícil. A maioria de vocês não está na encruzilhada. A maioria não está no jardim, nem nas 30 moedas, nem na corda. A maioria está em algum ponto anterior da história.
está na bolsa de dinheiro, está na fase das pequenas concessões, pequenos roubos, pequenas mentiras, pequenas distâncias de Deus que ninguém percebe porque cada uma, sozinha, é pequena demais para ser notada. Você ainda parece um discípulo, ainda conhece a linguagem, ainda se senta à mesa, mas algo está mudando, algo está endurecendo, algo está sendo formado no silêncio de pequenas escolhas repetidas que um dia, se não forem interrompidas, vão produzir uma traição que você nunca planejou. Judas não acordou numa manhã e decidiu vender Jesus. Ele foi levado até lá, uma moeda de cada vez, uma justificativa de cada vez, uma resposta endurecida de cada vez, até o dia em que entrou no escritório dos sumos sacerdotes e aquilo pareceu a coisa mais natural do mundo. O lugar mais perigoso na vida cristã não é a rebelião aberta, é o desvio lento que por fora parece fidelidade. Se você se reconhece nesse desvio, se sabe que existe uma bolsa de dinheiro na sua vida, uma área onde você está tirando pequenas quantias do que não é seu, uma área onde está encenando devoção enquanto silenciosamente serve a si mesmo, então ouça isto: você ainda não é Judas. O pão ainda está sendo oferecido, a mão de Jesus ainda está estendida, a palavra amigo ainda está nos lábios dele. Mas não pegue o pão e guarde a prata, não receba a graça e continue o desvio. Não deixe mais uma moeda entrar na bolsa. Largue tudo, dê meia volta, vá até a praia, porque o mesmo Jesus que se ajoelhou e lavou os pés do seu traidor está ajoelhado diante de você agora mesmo. E ele não está pedindo que você seja perfeito. Está pedindo que seja honesto. Está pedindo que abra a bolsa e mostre o que tem dentro. Ele já sabe. Sempre soube. E te escolheu mesmo assim. A questão nunca foi se Jesus continuaria te amando. A questão é se você vai deixar o amor dele te transformar, ou se vai se sentar à mesa, comer o pão e sair para a noite. Era noite quando Judas saiu, mas não precisa ser noite quando você voltar. Se este vídeo tocou em algo dentro de você, se você reconheceu o desvio, ou a encruzilhada, ou a bolsa, me conte nos comentários. Compartilhe com alguém que precisa ouvir isso antes que o desvio se torne um destino. Se inscreva se ainda não se inscreveu. O próximo vídeo vai ainda mais fundo. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre você e tenha misericórdia de você. Que o Senhor volte para você o olhar dele e te dê paz. Nos vemos no próximo vídeo.